Olá, eu sou a professora Leonilda do Colégio Luterano Rui Barbosa, sou professora de língua portuguesa e hoje estou aqui para trazer algumas dicas sobre o uso da crase. Você tem dúvidas quanto ao uso da crase? Então vamos lá, vamos tentar saná-las. O que é a crase, afinal? A crase é a fusão de dois As. Esse primeiro A aqui, ele vai ser preposição. E o segundo A será um artigo. Um artigo definido, que nós usamos na língua portuguesa. O artigo, ele vai justamente definir o substantivo. Por isso que se diz que a crase vai sempre ser usada diante de palavras femininas, porque o A eu utilizo diante de palavras femininas. E a preposição? Quando é que eu uso a preposição? A preposição depende da palavra que eu utilizei antes. Pode ser um verbo, pode ser um nome também, um substantivo ou um adjetivo. Então vamos a alguns macetezinhos para a gente lembrar, né, quando vamos ter essa questão da crase. Será que vai? Será que não vai? Existem alguns macetes para a gente lembrar. Por exemplo, quando eu utilizar o verbo ir, eu vou dizer vou à feira. Por que nesse A tem crase? Porque eu tenho aqui um verbo, que é o verbo ir, que precisa da preposição a. Quem vai, vai a algum lugar. Então, eu tenho aqui a preposição a. A palavra feira é uma palavra feminina. Eu posso dizer, a feira estava lotada. E aí, eu vou colocar aqui diante da palavra o artigo a. Então, esse substantivo, ele admite o uso do artigo a. Por isso, eu tenho aqui um a preposição e eu tenho aqui um a artigo. Para eu não dizer vou à feira, que ficaria estranho, eu vou unir esses dois as em um a com a crase. Esse acento da crase, na verdade, chama-se acento grave. E a fusão desses dois As com esse acento grave chama-se crase, dentro da língua portuguesa. Então, quando eu fico na dúvida, mas será que tem, não tem? Tem alguns macetezinhos. Por exemplo aqui, vou à feira. Vou à feira, eu volto da feira. Quando eu tenho volto da, significa que eu terei crase. Um versinho para vocês. Vou a, volto da, crase a. Olha só. Vou a, volto da, crase a. Vou à Itália, volto da Itália, então tem crase. Vou a Curitiba, volto de Curitiba. Esse a não vai ter crase. Por quê? Porque a palavra Curitiba não admite o artigo a diante dela. Por isso não vai ter crase. Então, vou a, volto da, crase a. É um macetezinho. Outro que vocês vão memorizar agora. Vou a, volto de, crase para quê? Vou a, volto de, crase para quê? Não vai ter crase agora, porque eu vou voltar de São Paulo, de Curitiba.
certo? Agora, eu vou à Bahia, eu volto da Bahia, então esse vou à Bahia terá crase, porque eu volto daquele lugar. Por que isso, gente? Porque esses nomes de lugares admitem o artigo a diante deles. Por isso que nessa fusão eu terei, então, a crase. Outro macetezinho que a gente pode utilizar é você transformar aquela palavra, por exemplo, feira. Eu posso transformar numa palavra sinônima ou similar que seja masculina. Se diante daquela palavra eu tiver ao, significa que eu tenho a crase naquela outra palavra. Exemplo, vou à feira, troca por vou ao supermercado. Então, supermercado, masculino, ao, né, diante dele. Outro exemplo também que a gente pode utilizar é colocar a preposição para e o a. Então, vou para a padaria. Vou à padaria. Vou para a escola. Vou à escola. Porque o para também é uma preposição. Então, se você puder colocar a preposição e o a juntos ali, significa que você pode utilizar a crase, porque você também poderá utilizar o a preposição com o a artigo dentro daquela frase. Ok, moçada? Gostou da dica de hoje? Então fique ligado, porque toda semana nós teremos novas dicas no Descolar e Saber.